Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Deixa eu me apresentar. Sou Adriano, professor de Biologia, e hoje vamos falar de uma maneira bem rápida, bem direta, sem ficar cozinhando muito galo, sobre a equidise nos artrópodes. Você também pode chamar de muda, tá bom? Então, vamos relembrar uma coisa aqui importante. Se eu fosse colocar o crescimento corporal de um indivíduo aqui em relação ao tempo num gráfico, eu teria essas duas situações. Então, ali no gráfico em azul, está do seu lado esquerdo, eu tenho um padrão de crescimento corporal contínuo, ou seja, o meu bicho, ele cresce um pouquinho a cada dia até que chega num tamanho limite, né? Porque não tem bicho com tamanho infinito. Só que do lado direito, eu tenho aquele gráfico em escadinha, ou seja, é um padrão de crescimento corporal descontínuo. Por quê? Porque eu estou intercalando períodos de crescimento, quando é a subida do gráfico, com períodos de não crescimento, ou seja, quando o gráfico ele fica estável. Então, quem é o que nessa história? Quando você vê aquele gráfico em escadinha, que é o gráfico verde, é o artrópode. Tá? Então, artrópode, inseto, crustáceo, aracnídeo, diplópode, que é o piolho de cobra, quilópode, que é a centopeia, crescem de acordo com o gráfico em verde. E o resto dos bichos, você faz parte do resto, cresce de acordo com o gráfico em azul. Ou seja, tem um padrão de crescimento corporal contínuo. Você é assim, né? Você cresce um pouquinho a cada dia, até que chega no tamanho limite, né? Daí depois que chega nesse tamanho limite, aí, sei lá, às vezes vai crescer para o lado, né? Enfim, mas vamos passar aqui o slide. Então, agora vamos dar uma olhada aqui com mais carinho, com mais detalhe, nesse gráfico de crescimento dos artrópodes. Então, você tem que lembrar o seguinte, que qualquer artrópode tem um exoesqueleto formado por quitina. E o que seria isso daí? É um esqueleto externo, é como se fosse uma armadura, ou seja, como se fosse a roupa que está envolvendo o corpo do bicho. Só que esse exoesqueleto de quitina, ele tem um tamanho definido. Ele não cresce junto com o bicho depois que esse exoesqueleto está duro, está rígido. É que nem a sua roupa. Então, a sua roupa tem um tamanho definido, não é? Então, sua roupa, sei lá, ela é G, ela é M, ela é P. Né? Então, ela tem já um tamanho definido. Só que o que o artrópode ele tem que fazer? Então, de tempos em tempos, o artrópode ele vai trocar de exoesqueleto para poder crescer, para poder aumentar o seu tamanho corporal. É a mesma coisa que eu falo o seguinte, quando você era criança, você usava roupa P, né? Roupa P. Acho que era isso, né, para criança. Só que agora, né, você aí adulto, adolescente, enfim, não consegue mais usar aquela roupa P, né? Você trocou de roupa para um tamanho maior. Então é exatamente isso que o nosso artrópode ele vai fazer. Ele faz um processo que se chama muda ou equidise, que é uma troca periódica do exoesqueleto de quitina, de modo a permitir o seu crescimento corporal. Então, como é que ele faz isso daí? Chega ali um determinado momento, né, que esse processo ele é determinado por hormônios, tá? Então você tem aí um hormônio que se chama equidisona e o outro ali que é o hormônio juvenil, que eles vão controlar então esse processo de muda. Então chega ali um determinado momento, né, que chega ao ponto da muda. O que esse artrópode ele faz? Ele vai tirando o exoesqueleto, né, que está muito apertado, mas ao mesmo tempo a epiderme dele vai produzir um novo exoesqueleto. Tá? Então tirou aquele exoesqueleto que estava muito apertado e ele já vai estar com um novo exoesqueleto, só que ainda está bem molinho. Está bem molinho ali, está bem flexível. Então, o que esse artrópode ele faz? Normalmente, ou ele bebe muita água, ou ele puxa bastante ar para dentro do corpo dele, para ele inchar. Então, essa subida do gráfico é quando ele ainda está com um exoesqueleto novo, mas ainda mole, e ele faz alguma coisa para aumentar o tamanho corporal. Então, ele bebe muita água ou puxa bastante ar para dentro do corpo. Daí ele aumenta de tamanho, e depois, quando ele aumenta de tamanho, o exoesqueleto ele vai endurecer. Então, quando o exoesqueleto endurece, aí já era.
Aí ele vai ficar sempre naquele mesmo tamanho. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Maravilha? E quando você pensa assim nesse que diz, o pessoal sempre me pergunta: ah, mas o artrópode faz isso daí sempre? Todos os artrópodes fazem? Todos eles fazem, mas varia muito a frequência, né? Porque, por exemplo, tem alguns artrópodes que só fazem isso daí no estágio larval. Tem outros que só fazem na fase adulta, tá? Ele vai fazer em algum momento da vida, tá? Mas isso daí varia muito mesmo de espécie para espécie, certo? Tranquilo, maravilha? Então, gente, é isso, né? Espero que tenha ficado mais claro aí, né? Como é que acontece de maneira geral, obviamente, esse processo de muda de equidise dos artrópodes. Então, não esquece aí de curtir, de comentar, de compartilhar. Se inscreve aqui no nosso canal, tá? Ativa ali as notificações, porque isso daí vai dar uma mão pra gente, né? Espero que tenha te ajudado aqui, porque agora eu vou embora, né? Acho que eu, sei lá, acho que eu vou comer um camarãozinho, né? Que eu tô falando de artrópode aqui, eu fiquei com vontade de comer camarão, ó. Então, 3, 2, 1 e fui!